Ao vivo. Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje para o nosso encontro com a espiritualidade de número 125. Então, é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre o que é importante, né? Os bens que são importantes para a nossa vida que é que são os bens da mente, né? Não são os bens materiais, porque a gente não leva nenhum bem material quando a gente completa o nosso ciclo aqui na Terra. Nós levamos os bens que nós construímos com nossas amizades, com nossos livros, com nossos percursos pela vida. E aí, para começar, nós vamos convidar Fernanda Xavier para nos guiar aí. Bom dia! Que alegria esse encontro, hein? Já passamos de 120 encontros. Que honra, que alegria. Falo aqui da Serra Gaúcha, de Veranópolis. Meu nome é Fernanda. Sou empresária, professora, terapeuta, estudiosa e hoje, já que o nosso assunto é riqueza, né? Eu acho que eu sou uma buscadora da riqueza da sabedoria. O texto, o título do nosso encontro de hoje é: não é a abundância de bens que brotam as riquezas, mas sim de uma mente contente. Acho que podemos começar nosso encontro de hoje refletindo sobre o que é riqueza para cada um de nós, né? Se eu pudesse me perguntar aqui, o que é riqueza para mim? E deixar que chegue qualquer definição, né? Qual é a definição interna? Qual é a minha imagem interna de riqueza? Quem estiver aí assistindo e quiser pegar um papel e uma caneta, também você pode trazer um desenho do seu inconsciente do que representa a riqueza para você, né? O que seria nós termos riqueza e nós termos sucesso, né? Para mim, a riqueza, ela tem um sinônimo, que parece sucesso, né? Mas o que seria essa riqueza e esse sucesso? Para mim, é ter uma vida que vale a pena ser vivida. Ter de manhã eu poder acordar na minha cama, olhar para o meu marido, a gente levantar, tomar um chimarrão. Aqui a gente toma chimarrão, né? Não é o calor da Bahia, viu? Aqui a gente toma chimarrão, curtir nossa casa, né? Sair para o meu trabalho, amar aquilo que eu faço, cuidar da minha saúde, deixar essa minha jornada terrena mais leve. Isso para mim é verdadeira riqueza. Bom, dentro desse contexto, eu preciso ter um casamento saudável, que é gostosa companhia. Preciso ter uma casa onde eu possa morar, né? Preciso ter o alimento para eu poder comprar minha erva mate, fazer meu chimarrão, né? Ter aonde ir trabalhar. A riqueza, o sucesso, ela engloba todas as áreas da nossa vida, né? E claro que a gente sabe que o equilíbrio é a nossa grande busca, mas o equilíbrio do simpático e do parasimpático, ouvi dizer que é a morte, viu, Rodolfo, Renato? Não sei se é isso mesmo. Se o simpático e o parasimpático tiver equilibrado, acabou a graça aqui. Então, o desequilíbrio dessas partes é o movimento da vida, né? Então, horas nós estamos com nossa relação amorosa, ok? Tem horas que dá uma briga, e aí depois ela se organiza de novo. Tem horas que entra uma grana, e aí a gente sai para viajar, investe algum bem. Tem horas que precisa dar uma apertadinha, né? Tem dias que a gente acorda aqui na serra, isso aí não acontece, eu acho, com vocês por aí. Tá -2 graus e um frio que não dá vontade de sair da cama. E aí tem dias que a gente acorda e tem um sol que dá vontade de sair correndo e fazer atividade. Esse grande balanço das áreas da vida que nos remetem a essa riqueza, essa leveza em viver, o sucesso de estar aqui,
ela tem esse movimento, esse desequilíbrio, que é o que dá graça na vida, né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Talvez a grande riqueza da vida, talvez o grande sucesso, seja o jogo de cintura que nós temos em lidar com essas nuances que a vida vai apresentando para a gente, né? Essa é a vida. Esse movimento, esse monitor cardíaco que é alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, né? Horas mais alto, horas mais baixo, horas mais pertinho. E a linha reta termina. Quanto mais nós vamos conseguindo nos divertir, né? E o final da frase fala, uma mente contente. Quanto mais nós vamos conseguindo nos divertir, no sentido não de ser um bobo alegre, mas de conseguir entender que tudo que a gente está experienciando faz parte de uma evolução, faz parte de um caminho, faz parte da vida. A vida é cheia desses altos e baixos, e às vezes desses picos tão altos e desses picos tão baixos, né? Quantas vezes a gente vai da euforia a uma tristeza? Isso acontece, né? Quantas vezes a gente consegue, dentro dessa euforia e dessa tristeza, se contentar com a experiência que se apresenta, né? Nossa espécie, dentro de várias linhas religiosas e filosóficas, né? Traz frases como nada é por acaso, tudo está interligado, nós somos todos um. Mas e na hora que o cinto aperta, né? Na hora em que a vida apresenta esses desafios, como é que a gente se alegra com isso? Porque senão a gente vai trilhando um caminho que apenas se alegra com aquilo que eu, na minha consciência pessoal, considero bom, naquilo que eu, na minha consciência pessoal, considero certo. Mas como eu consigo interagir com esse grupo de consciências que tem certos diferentes, que tem bons diferentes, né? Daqui a pouco alguém diz assim: nossa, vocês ficam aí no frio, eu não gosto de frio. E outra pessoa diz: nossa, eu adoro. Época de frio aqui enche de turista para vir passar um pouco de frio aqui, né? E aí, se a gente para pensar num turista, ah, se eu tivesse que viajar, eu viajaria só para o calor, eu não viajaria para o frio. Quando nós conseguimos expandir o nosso olhar e perceber que cada um tem o seu bom, o seu ruim, o seu certo, o seu errado, e que esse conjunto de certos e errados, bons e ruins, formam a nossa consciência de grupo, nossa consciência de espécie. E que cada espécie, as plantas, os animais, gatos, cachorros, vírus, bactérias, também têm informações diferentes, que nesse conjunto nós temos a vida. E como é para mim, indivíduo, me contentar com essa experiência de vida? Dessa força que cria tudo tal como é, a serviço de uma função muito grande, que muitas vezes a gente se pergunta, mas para que isso? Né? Será que é necessário isso? Será que precisaria ser assim? Quantas vezes nós questionamos a vida, né? E tudo bem que a gente se entristeça com algumas notícias, se preocupe com outras, porque isso também faz parte dessa experiência humana que nós vivemos. Mas dentro desse contexto, será que eu consigo me alegrar com essa força que cria e que cuida de todos da mesma forma? Dessa força que cria e cuida de todos, sem diferença, né? Como se nós todos estivéssemos numa forma linear, com uma força que rege tudo isso. Para mim, sucesso, riqueza, é eu conseguir dentro de cada momento da minha vida, seja um momento de baixa ou um momento de alta, ter aqui, ó, dentro do meu coração, a certeza de que nada acontece por acaso e que se isso acontece comigo, eu preciso de uma aprendizagem. Se acontece com a minha região precisa de uma aprendizagem. Se acontece com a minha espécie precisa de uma aprendizagem.
Eu acho que esse é o verdadeira riqueza e contentamento da vida. Um beijo, que possamos nos contentar com as nuances da vida desafiadoras. Um beijo. Sempre uma alegria estar aqui. Ó, Nandinha, é uma alegria ter você aqui conosco. Doutor Renato, é tão bom ter você conosco aqui hoje. Bom dia, É, Clarissa. esta semana nós tivemos um sucesso muito grande, né? Que foi o nosso primeiro transplante aqui no Santa Isabel. É como ver um filho nascendo, é muito bacana isso. E você tem sido fundamental para tudo isso. Então, te agradecer aqui pessoalmente, agradecer sua energia maravilhosa. E saber de você, o que que você pensa sobre essa frase, que é uma frase muito linda. Obrigado, Clarissa. Agradeço as palavras, né? Mas claro que tudo isso só é possível com o engajamento de todos aí em Salvador. E eu acho que, né, eu sou de Berlândia e estava em Ribeirão, em São Paulo, e a partir do momento que eu vim para Oncoclínica, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias e Salvador é sempre um local muito bom que eu gosto de ir, então fico muito feliz que as coisas estejam dando bem. Hoje deu certo, consegui entrar, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, Ramadã, né, que é aqui o tema de hoje, não é da abundância de bens que brotam riquezas, mas sim de uma mente contente. Eu acho isso de uma profundidade muito grande, o que vocês escolheram como tema hoje, porque eu acho que dá a oportunidade da gente refletir um pouco sobre a nossa constituição enquanto ser e qual é o impacto que isso pode ter nas nossas vidas, né? Eu acho que eu sempre, como exercício de autocrítica e de tentar entender um pouco das minhas angústias, das minhas dificuldades, das minhas decisões, eu tento, embora seja tudo único, eu tento separar, né, que nós temos um componente material, que é o nosso corpo, que na verdade é um empréstimo divino para que a gente possa usar como instrumento de aprendizado e de crescimento do nosso espírito. Nós temos também um componente intelectual, que é aquilo que a gente lê, as informações que nós adquirimos, seja através do estudo, seja através da experiência do dia a dia, mas é o conhecimento que nós vamos jogando para dentro da alma. E claro que esse conhecimento, ele passa pelo nosso livre-arbítrio de tentar filtrar o que é bom e o que não é, para ser incorporado na nossa personalidade, na nossa alma. Acho que vem um sentimento que está relacionado diretamente com o aspecto moral, aquilo que nós sentimos do nosso semelhante, a capacidade de nos colocarmos no local do nosso semelhante, entender um pouco dos nossos atos e da dor dele. Isso pode modular o nosso comportamento. E o ser espiritual, talvez seja o ser que consiga agregar todos esses elementos. Eu digo isso porque a riqueza ou a abundância, ela não é homogênea nesses quatro elementos. Nós podemos ser um baluarte intelectual, um grande cientista, por exemplo, Einstein, Newton e vários outros. Podemos ser um grande baluarte moral, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um grande exemplo, né? Baluartes físicos, como atletas olímpicos, acabamos de ter Olimpíadas, né? E temos aquele que é a grande referência de tudo isso ao mesmo tempo, que é o Cristo, que conseguiu mostrar para a gente a sua perfeição corporal, intelectual, moral e espiritual. Não à toa que é o seu evangelho que nós seguimos. E ele é a grande referência nossa, como se fosse um guia da vida, para que a gente pudesse lidar com todas essas situações. Então eu acabo por entender, e isso é algo meu, mas que eu quero compartilhar com vocês, que me parece ser mais rico aquele que tem menor necessidade. Aquele que precisa menos do ponto de vista material, ele acaba vivendo melhor, porque ele diminui as suas angústias, as suas necessidades. Aquele que precisa menos do ponto de vista moral, espiritual,
intelectual, acaba por ter dentro de si um sistema ou uma situação de paz, de tranquilidade, de serenidade, que nos leva a entender que o grande reino dos céus a qual Jesus se referiu, na verdade, é um estado interior de muita paz, independente das situações que possam acontecer ao nosso entorno, ao exterior àquilo que nós somos. Então, eu gosto de sempre tentar entender algo quando acontece comigo, ou mesmo com um paciente meu, ou com as pessoas com as quais eu me relaciono, as pessoas que eu amo diretamente, qual é a situação que está sendo provavelmente a origem das angústias e das dificuldades nesses 4 elementos que eu citei. Então, o que é que nós precisamos atuar? Mesmo porque esses elementos eles não são separados, eles estão interligados. Então, às vezes, uma deficiência material do corpo, uma doença, uma dificuldade, ela pode ser minimizada ou até suprida por um aumento da capacidade espiritual, intelectual, moral, de aceitação ou de entender que aquilo é passageiro, é transitório, né? E que em algum momento isso vai se resolver, que depende da nossa vontade, mas depende também da vontade de Deus. Então, esses são elementos que eu sempre, o Divaldo fala muito isso através da Joana, né? Divaldo que é da Bahia, que eu tive o enorme prazer de conhecer pessoalmente através da Clarissa, tenho uma gratidão enorme por isso. E isso traz para mim conforto em muitos dos momentos da minha trajetória, porque não faltam elementos diários que possam nos impor angústias, dificuldades, reflexões. Muitas vezes ficamos frustrados, deprimidos, achamos que não dá mais, mas o dia renova. Assim como o sol nasce todos os dias, as chances também se renovam todos os dias. E a vida é um contínuo movimento de progresso. Então, eu quero trazer para fechar aqui o que eu queria falar para vocês. Tem uma série com certeza vocês conhecem, do Chico, mineiro, né? Assim como eu, assim como o Rodolfo também. Encontro Marcado, Emmanuel, e o título é Investimentos, o valor da cooperação fraterna. Compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. A formação bancária na garantia comum, os estabelecimentos de segurança pública, as organizações da economia popular sem estímulo à usura e os institutos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra a exigência imprevista. Essa realidade, patente no plano material, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. A interdependência guarda força de lei em todos os domínios do universo. Caridade é dever, porque se os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder ou pela fortuna terrestres a fim de cumpri-la. Faze os teus investimentos de ordem moral com o que tens e com o que és. Começa agora. Cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos. Migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. Relacione algumas das possibilidades ao alcance de todos. O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância sem nenhum apelo à crítica, a referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea, sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. No capítulo da propriedade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável de que dispões. E recordando que precisas e precisarás de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida, não te esqueça de que podes, a todo instante, trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. Assim eu encerro a minha fala e agradeço
mais uma vez pela oportunidade, que vocês tenham um ótimo final de semana e depois uma ótima semana. Obrigado. Nossa, muito maravilhosa a sua estreia oficial aqui. Muito bom, muito aprendizado. Lembrando que a gente vai estar subindo para o podcast no Spotify. Então, as pessoas vão poder não só Obrigado. nos ver no YouTube, mas também ouvir no podcast. E agora, nosso Rodolfo, querido, Rodolfo Gadinho. Bom dia a todos. Olha, adorei aí a participação do meu amigo Renato. Por quê? Primeiro, porque ele é fã também do Emmanuel. Nossa, a nossa bancada do Emmanuel aqui está ficando forte, hein? O lobby para mensagens espirituais superiores, isso é muito bom, muito legal. Quando ele fala, né, a Clarice falando dos trabalhos e do primeiro transplante, e ele falando da dedicação, veio aqui na minha cabeça, né? Todo mundo é instrumento dentro do que focou a fazer, canalizou um tipo de riqueza, porque tem vários tipos de riqueza, né, Fernando? E uma das riquezas maiores, e essa é inalienável. Quando a gente adquire dela e aí amplifica essa riqueza que se chama conhecimento, amplifica ela em função do outro, pronto. Isso aí é nosso ao longo da nossa jornada eterna, em várias vidas aqui e correndo pelo universo. Isso é muito bonito. Então, quando ele foca, treina disso, canaliza isso, e pensa no bem do outro, ele também dá novas chances e dá tipo assim, ele oferta uma das outras maiores riquezas que a gente pode ter aqui nesse planeta, a vida. Uma nova chance de vida. Imagina uma pessoa ali com o seu linfoma refratário, já tentou de tudo, leucemia, já tentou transplante, e aí ali a gente, naquela dificuldade, todos a régua dele de comparação de problemas muda muito, né? Ele está mais preocupado no boleto de pagar isso, aquela conta, às vezes até a preocupação disso, de casa, de relacionamento. As coisas do mundo ficam num nível de preocupação que existe, mas o nível de preocupação dele agora, ele focou toda a sua energia e toda a sua riqueza, seja material, espiritual, mental, ele joga tudo para viver um pouco a mais. Ali ele só quer respirar, ele só quer ter alguns dias, alguns meses a mais de sobrevida. E aí, quando foca, potencializa aí o poder do conhecimento da ciência, né? E Deus também age através de todos os cientistas. Por isso que muitos dos grandes cientistas ainda utilizam esse termo, né? Laboratório. O que é um grande laboratório de uma grande universidade? Na plaquinha lá, é labor físico com oração. Um oratório para eu labutar meus neurônios em prol da humanidade. Se todo grande cientista, toda vez que for pensar numa tese ou está trabalhando numa ideia, todo grande cientista ele é muito intuído, ele é muito intuído. E se ele trabalhar essa sensibilidade, essa riqueza, que às vezes que é um dom, que ele vem a mais, ele vem com um refinamento mental um pouco mais detalhado, delicado do que vários outros. Por isso que às vezes assume algumas posições de destaque, mas isso são dons, dons de Deus, dons do Espírito Santo, ou dons dos nossos amigos espirituais, dependendo da religião que você queira professar ou seguir. Se a gente refina isso e faz uma oração diária antes de entrar no seu laboratório, e antes de continuar naquela sua intuição do pensamento, eu acho que eu vou seguir para cá. Eu vou seguir nessa tese aqui dessa molécula para ajudar uma força interna que está aí acompanhando com a gente, em média 3,8, nessa média 3,5 a 3,8 bilhões de anos, em que o planeta era só de seres unicelulares, e ali eles começaram a relacionar um com o outro através de troca, né, de proteínas e com a tal da imunidade, a imunologia. Célulazinhas que parecem seres à parte da criação e que estão dentro da gente para, dependendo se a gente estimular e soltar todo o potencial que existe ainda, não descoberto, né, Ana? Todo o potencial do sistema imunológico ainda, nossa senhora, a gente ainda vai caminhar muito. Por quê? Porque na realidade a gente descobre as coisas, tudo está aí. Então, se a gente melhora a vibração, amplifica, conecta com a riqueza dos céus, a gente canaliza e propõe riquezas materiais
e riquezas de vida no planeta. A gente só descobre algo que já existe. Só uma outra curiosidade também, o Renato aí pode me ajudar, mas eu estava vendo a respeito, sempre fiquei pensando nisso, eu estava vendo a respeito de uma coisa que eu acho que vai acabar caminhando, né? Eu acho que vai bem, precisa de mais estudos, mas o tal de fazer cirurgias nos genes, edições de genes. Já pensou que beleza eu ficar cortando as fitinhas, aquela sopa de letrinhas, que é aquela que não desceu bem e deu uma náusea na gente, aquela letrinha que está errada, que é uma nota musical, o código genético, passa o pessoal tocando as notas musicais. Aí tem uma nota que está desafinada e ali solta uma proteína e vai endurecer lá na frente. Se eu consigo cortar essa nota da partitura de Deus, que são os genes, eu consigo, às vezes, melhorar. Eu vou lá a fundo, né? Eu faço tempo lógico, me ajuda aqui, mas eu estou indo agora lá na base, eu estou fazendo edição genética. E aí vai ver que a base do raciocínio construído disso é mais também outros 3 bilhões aí atrás, que é de briga de seres unicelulares. Olha que interessante, já está aí há bilhões de anos na Terra, a gente agora que lançou o olhar e começou a ver de bactérias que era uma briga constante. Imagina a pandemia, o apocalipse diário que tem numa gota do oceano. Bilhões de vírus brigando e infectando outros bilhões de bactérias, os famosos fagos, bacteriófagos, os vírus, que, entre aspas, escravizam as bactérias e ali elas têm que viver um com o outro. E essa bactéria, ao longo do tempo, foi entendendo e falou assim: ah, não, eu vou tentar me proteger. E aí o vírus entra, assume, toma posse do sistema do código genético da bactéria, e a bactéria começou a produzir uma enzima que fazia rapidamente, cortava o pedacinho que já não era dela, era um pedacinho intruso do vírus. E ela ia cortando rapidamente para sobreviver, e o vírus ainda mandando outro, e ela cortando a tecnologia lá dos CRISPRs, né? Ou os bisturis microscópicos que vão fazer edição de genes. Eu acho que isso ainda tem uma grande frente aí de estudo a respeito disso. E eu acho que o Renato também, com certeza, na sua sensibilidade, já lançou um olhar para isso tudo. Enfim, repagina e ele dá a oportunidade de riquezas espirituais para muitos desses espíritos em missão e em expiação muito difícil aqui na Terra ter um pouco mais de vida, inclusive essa vida para cumprir a sua missão. Por quê? Porque Jesus fez tanto milagre, entre aspas, né? Curou tanta gente, é doido, é cego, é endemoniado, é leproso, é aquilo. E aí ressuscitou, né? Deu uma lenda aí, ele tirou o Lázaro lá da morte, vamos dizer assim, mas até o Lázaro que Jesus ressuscitou, ele morreu mais para frente, diz que inclusive morreu num assalto. Você vai acompanhando a história desses personagens do Evangelho. Então, até o que ressuscitou morreu, por quê? Porque ao fim do elemento orgânico, ele faz parte do script do planeta Terra. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na interpretação dessa frase, que ela é muito bonita, né? É o tema aí da nossa conversa aqui de sexta. E hoje eu já saí atropelando tudo. Me desculpe, pessoal, então volta a fita. Eu tenho que apresentar. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista, uberlandense, mas nasci em Anápolis, sabe, Renato? Sou um goianinho importado aqui para Uberlândia, mas tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Excelente, adotei essa terra aqui, fiz toda a minha família aqui e trabalho no grupo Oncoclínicas em Oncologia. Não é da abundância de bens que brotam, brotar é tão interessante, né? Parece uma coisa daquela água viva, brotando, brotar riquezas, mas não é só da abundância de bens, mas sim de uma mente contente, contentamento. Contentar é conectar com vários outros tipos de riqueza. Esse é um texto islâmico mesmo, aí a gente, é bom isso, porque a gente aprende aqui, né? Quando a gente vai trabalhar para falar alguma coisa, a gente vai atrás de tudo um pouquinho. E o que eu vi fala muito mesmo. Eles repetem muito isso, mas no sentido de trabalhar isso durante a vida no mês de Ramadã. Por isso que está lá, está na 69ª surrata recitada, né? E o Maomé escutou e só falou, decorou o Alcorão. E outros escreveram, olha que interessante. Mas, enfim, do pessoal islâmico que trabalha esse mês, que o calendário é lunar, né? Do pessoal árabe e da religião islâmica, o islamismo, ele segue um calendário lunar. Então, sempre tem um mês, o nono mês lunar, no islamismo, eles fazem esse mês não só para jejuar, que é o quarto pilar do islamismo, Ramadã. É o que? Não é só jejum de comida, é jejum das coisas da terra.
Por isso, aí que está o sentido dessa frase. Para ficar pensando durante o mês de Ramadã, é do pôr do nascer, da alvorada, ao pôr do sol, em média de 8 às 18, dependendo do país. Nesse período, é um período em que a pessoa, durante esse mês, o seguidor do islamismo, ele tenta entrar em conexão máxima com a riqueza que vem do céu. Então ele procura falar menos mal das pessoas, entrar menos intriga, olha que interessante, jejum das fofoca, jejum de reclamação, jejum de intriga, de passar a perna no outro, jejum de inveja, olho gordo no outro, só porque o outro tem um prêmio Nobel, eu também quero. Eu falo isso da briga interna dentro do mundo científico. Mas o jejum também daquele que entra na rede social e olha e fala, eu quero ficar com o corpo daquele cara. Ou então, por que que a grama do meu vizinho é melhor? Essas comparações que a gente põe durante a nossa vida nos causa sofrimento. E aí a gente contenta pouco o que vem de abundância para a gente. E isso aqui é bem interessante. Você faz esse período de trabalho e junto com o jejum de alimentação, inclusive de água nesse período. Aí é que entra uma outra parte aí, a explicação científica. Não sei se você já, num trabalho pesado aí, acredito que a Clarissa também deve passar muito por isso. Trabalha, faz tanta coisa que de repente até esqueceu de almoçar. E aí, porque a gente está tão conectado, e aí a gente às vezes passa o dia e come pouco. Isso às vezes acontece comigo. Meio que um jejum meio forçado, de repente no fim do dia, parece que o cérebro, não sei se isso acontece assim, parece que você fica mais ligado assim, ó. Por quê? Por conta da conversão de energia. A gente precisa ter energia. Se você come pouco, a gente começa a quebrar um pouco a gordura, o músculo, porque acabou o estoque de carboidrato, o glicogênio lá hepático está mais no fim, entrou na reserva. Queimar gordura produz corpos cetônicos. A gente já é fato, né? Principalmente daqueles regimes lá, os jejuns intermitentes. Corpos cetônicos, muitos deles, eles atuam como falsos neurotransmissores. E eles abrem conexões, deixa a pessoa, parece que ela fica mais sensível. Por isso que dentro dos textos bíblicos, os sagrados da origem judaico-cristã, até os textos islâmicos, quando falam em jejum, abre portas e diminui aquela resistência do corpo físico para conexões espirituais. Então, o jejum, por conta dessas moléculas aí, deixa a gente mais ligado e mais sensível às dimensões espirituais. Esse jejum, tanto físico quanto das coisas da vida e da terra, faz com que a gente conecte e, no final desse período, a gente é, repagina ou faz um transplante das medulas espirituais. A gente tem que terminar esse mês com a nossa melhor versão. Então, o paciente que está lá doente, o sangue dele está doentinho, coitado, ele vai repaginar e vai tentar vencer e entrar numa nova versão para continuar vivendo em abundância. Encerro o texto. Eu tinha que fazer. Eu vou resumir, vou ler o último parágrafo do nosso, agora é nosso amigo, eu acho que é amigo de todo mundo, mas é amiguinho do peito mesmo, Emmanuel. E aí, olha essa de que Emmanuel tem tanta coisa. Eu acho que tem que achar mais algum outro colega aqui que vem para participar com a gente, para tentar a gente, pelo menos, falar um pouco de todas as lições que Emmanuel deixou durante o seu trabalho. O livro é Espírito da Verdade, do capítulo 69. O último parágrafo, o título é Riqueza e Felicidade. O que é riqueza, né? Lembra-te, então, que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino. Todos, todo é muito forte, né? Todo mundo é rico de suprimento de Deus. Esse suprimento de Deus é uma beleza. O PIB de Deus, ele não depende de exploração de outros. O PIB de Deus é abundante, ele só aumenta a sua meta porque ele trabalha as suas energias espirituais. Suprimento divino e de divina bondade, usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes você e aqueles que te rodeiam. Chegará o momento em que te surpreenderás muito rico. Você vai sentir o homem mais rico da terra enquanto você entesourarás no próprio coração a riqueza que verte do amor de Deus. Plano de previdência espiritual. Dicas para o fim de semana de investimento.
ponha seus ovinhos em várias cestas, isso é fato. Então, invista mesmo na previdência assim, da sua família, no patrimônio, proteção, saúde, sim. Cuidar dos filhos, dos netos, trabalhe nisso, mas põe um pouquinho também das suas energias, dos seus investimentos no plano de previdência espiritual. E isso é uma beleza, porque o risco disso é altíssimo. Eu não sei quantos que vai render de juros ao mês, mas eu acho que os juros desse plano de previdência são virtudes de Deus. É alegria, paciência, resiliência, compaixão, amor de Deus. E é de altíssimo risco, por quê? Porque a gente só vai resgatar literalmente depois da experiência da Terra. Então, muito dos nossos seguros de vida fica para os nossos herdeiros, são que é resgatado só para os herdeiros, a gente morre e deixa. Só que tem outro que a gente vai resgatar quando a gente morre e pega. Esse investimento a gente faz lançando o olhar para o próximo, ajudando e tornando o nosso meio um ambiente mais pacificado. Eu acho que essa é uma grande mensagem e a gente fala, e eu repito, porque eu tenho que escutar demais isso, então a gente fala sempre para a gente primeiro, tentar executar e exercer isso. Um grande abraço a todo mundo, bom fim de semana e até daqui 2 semanas. Um beijo para todos. Nosso Padre Lázaro, querido, nosso Padre Lázaro, que celebra a melhor missa com a homilia mais linda. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Clarissa. Obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs. Eu estava aqui justamente celebrando agora aqui no cemitério do Campo Santo. Toda sexta-feira tem missa aqui às 7h30 e por isso não pude entrar desde o início para estar com vocês, para viver esse momento da graça de Deus. Obrigado a todos que estão aqui, doutor Rodolfo, Fernando, Renato e outros amigos que estão aqui. Sou Padre Lázaro Muniz, aqui da Arquidiocese de Salvador. Trabalho aqui no cemitério do Campo Santo, também na Igreja do Rosário dos Pretos, no Santuário de São Raimundo, e para viver esses momentos. E quando a gente está nesses lugares, nos santuários, e ouvindo Rodolfo lembrando aí agora sobre a questão do Emmanuel, lembrando a gente fazer a riqueza espiritual, né? A previdência espiritual. De fato, é justamente esse o caminho. Então, quando a gente fala que não é a abundância, né, de bens, né, a riqueza não está nisso, na abundância dos bens, a própria palavra de Deus já diz que a riqueza nossa não está na abundância dos bens que a gente tem, mas sim, né, na consciência da vida e do modo como nós tratamos a nossa vida. De que adianta o homem juntar riquezas nesse mundo, né, se não tem tesouro no céu? Já lembra a palavra de Deus, né? De que adianta ser cheio de riquezas aqui, depois vamos morrer, a riqueza vai permanecer, vai ficar aí. Ninguém vai levar. Não tem, né, no nosso na urna funerária não tem departamentos nem lugar para depositar as nossas riquezas, né? Nós estamos mais no tempo dos faraós que mandavam colocar todas as suas riquezas dentro na sua cripta, né? Precisamos pensar em outras realidades. E a realidade justamente está no amor, no bem com que nós podemos lidar nesse mundo, diante das agruras, diante da dificuldade, diante das tensões, diante dos problemas das enfermidades que nós enfrentamos, enfermidades físicas, espirituais, emocionais, né? As enfermidades financeiras também, claro. É importante cuidar também desse campo, de ter os bens necessários para viver neste mundo, para poder estar na realidade desse mundo que exige também de nós algumas questões especiais, como ter o sustento, né, ter o dinheiro para o tratamento médico, ter justamente o dinheiro para o deslocamento, ter o necessário para viver e para ter paz, né? Então, isso é importante. Mas nada que nos apegue ou nos torne incapazes de viver a gratuidade, de viver o coração aberto, de viver na busca de um caminho novo, de um caminho de paz. Então, eu quero aproveitar justamente nesse dia, né, já entrei agora já quase no finalzinho, mas com a alegria de poder estar com vocês, de poder pedir ao Deus da vida que traga a abundância, sobretudo, de uma riqueza espiritual. O Espírito
de cada um seja renovado hoje com a grandeza do seu amor. Nós celebramos hoje, né, dia 13, cada dia 13 o povo faz a devoção a Santa Luzia, que ela nos dê olhos, né, para enxergar bem, para ver, sobretudo, a fé. Hoje a igreja celebra São João Crisóstomo na boca de Deus, para que a gente possa anunciar o bem, pregar o bem, fazer valer o bem, para que a gente tenha a coragem de Santa Dulce de oferecer a vida em favor dos mais necessitados, dos pobres, dos abandonados, dos que precisam da cura, para que a gente se aproxime da cruz de Jesus, porque eu estou aqui no fundo do estado, justamente a cruz, amanhã é festa da exaltação da Santa Cruz, e pelo mistério da cruz, Jesus, que redimiu a todos, ele traga também redenção para o seu coração, para a sua vida. E no domingo celebramos Nossa Senhora das Dores, para que nós também saibamos enfrentar as dores e as dificuldades, deixando que nossa vida seja guiada, sobretudo, pela palavra, que é palavra de salvação, que é palavra de vida, que é palavra de amor, que é palavra de paz. Que o Senhor Deus traga para você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você se encontre, ele traga paz e esperança. Quero pedir também paz e esperança para minha irmã, que está numa situação de saúde grave, internada, então rezo também por ela, pela Elisete, e rezar por todos aqueles que aqui estão, para que Deus traga esperança, amor, fraternidade, a abundância do bem maior, que é a vida, a esperança, a paz. Que você seja abundantemente abençoado, protegido, renovado na graça do Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Esteja com cada um nesse dia e em todos os dias da vida. Um grande abraço, Clarice, e a toda a nossa equipe. Deus abençoe. Ó, Padre Lázaro, o senhor é um bálsamo na nossa vida, viu? Bom, Nanda, vou te convidar para você encerrar com uma meditação. Sim, que delícia, que honra sempre ouvir, estar aqui nesse grupo. Para mim é uma bênção já. E o Padre Lázaro já dá vontade de sair correndo aqui da Serra Gaúcha e ir na missa rapidinho lá em Salvador e voltar. Vamos aí um dia na festa farroupilha, viu? Precisamos participar da festa aí. É linda. Semana que vem já, nosso feriado aqui de 20 de setembro Vamos, é da celebrando. vamos armar um piquete aqui. Que delícia. Então, para finalizar nosso encontro de hoje, conectando a tudo aquilo que foi dito aqui, nossa maior riqueza terrena é a vida. Depois que a gente parte daqui, chegarão os nossos saldos positivos e negativos dessa jornada. Então, vou convidar todos para fazerem uma respiração. Eu gosto de olhar para a palavra respiração e olhar o meio dessa palavra. Se a gente tira a letra R e a ação fica expire, né? É como se a gente religasse o espírito em ação. Então, como nós vamos fazer essa respiração? Eu vou convidar que você escolha a sua mão que é mais ativa. Perceba se é a direita ou se é a esquerda. E aí você vai tapar a narina contrária. Então, eu escolho minha mão, que eu escrevo, minha mão mais ativa é a direita. Então, eu tapo a narina esquerda e inspiro profundamente, somente pela narina direita. Quando enche de ar, troca a narina e exala pela outra. Quando exala, inspira pela mesma. Quando tá cheio, troca a narina. Solta todo o ar. Quando solta, inspira novamente. Quando tá cheio, troca a narina. Exala todo o ar. Quando exala, inspira. Quando tá cheio, troca a narina. Talvez dê vontade de fechar os olhos. Você fecha os olhos. Se der vontade de manter aberto, mantenha aberto. Quando tá cheio, troca a narina. Exala.
Quando solta todo o ar, inspira. Encheu, troca a narina. Exala. Exalou, inspira. Cheio, troca a narina. Exalou, inspira. Cheio, troca a narina. Exalou, inspira. Cheio, troca a narina. Exalou, inspira. Inspira, troca a narina. E agora solta as mãos sobre as pernas. Pode ser com o olho aberto, com o olho fechado. Você apenas contempla o que acontece com o seu corpo. Quais são as sensações, os pensamentos, as percepções. O que acontece contigo quando tu faz respirações conscientes, contemplando sua coordenação motora, a entrada do ar e a saída. O que acontece com a sua mente consciente? Como é contemplar esse instante que por alguns minutos você respirou conscientemente? Que sensação teu corpo tem? Quais são os sons, as sensações? E você apenas observa. E você toma uma respiração mais profunda. Curtindo essa sensação gostosa, prazerosa, desse vazio que tem tudo. Devagarinho você vai tomando consciência novamente desse espaço que tu te encontra, mexendo os dedos, mexendo mais o corpo. Curtindo essa sensação de centramento, esse prazer de lá e aqui e lá. Respirando profundamente mais uma vez. Umedecendo os lábios. Essa sensação gostosa que dá só vontade de curtir
esses instantes onde a gente pode contemplar nossa respiração, nossa coordenação motora, nosso estado de parar e ao mesmo tempo movimentar internamente essa máquina humana. Essa é uma respiração e se a gente decide parar por alguns instantes durante o dia, que sejam 2 ou 3 minutinhos, né, para fazer ela. Lembrando que quando a gente inspira, a gente pode convidar o nosso corpo a aumentar a capacidade de inalar. Então, eu posso agora perceber essa inalação e fazer ela mais longa que eu puder. Encher de mais ar. Quando eu vou esvaziar, eu posso soltar cada vez mais ar. É como se eu me convidasse a curtir e brincar com o meu poder de respirar. E esse meu poder de respirar pudesse me convidar a curtir essa sensação de respirar de forma consciente, né? E a cada inspiração e expiração, você pode se convidar a expandir mais a tua capacidade respiratória, trazendo mais ar para dentro e soltando mais ar para fora. Lembrando de alternar. Via de regra, os cientistas deste grupo, reza a lenda, que essa respiração nos ajuda a equilibrar o nosso simpático e parasimpático, tá? Quem estiver monitorando a pressão aí, pode monitorar a sua pressão antes e depois dessa respiração e ver que ela também, por alguma razão, se equilibrou. Tá? Então, quem tem pressão arterial está oscilando muito, quem sente que está se emocionando muito em momentos que precisa usar a razão, quem está usando a razão muito em momentos que deveria se emocionar um pouco mais, essa respiração também pode ajudar. Quando a gente finaliza a prática, nós podemos também nos convidar a apenas silenciar, né? Você pode se recostar na cadeira, ou se estiver deitado, deitado, se estiver sentado em posição de coluna ereta e pés firmes no chão, você pode apenas contemplar o que acontece com o seu corpo quando você se convida a uma respiração consciente. Muito obrigada, sempre uma alegria, uma honra estar por aqui. Beijo e até daqui 15 dias. Oh, muito obrigada, Nanda. Eu vim aqui para o pátio do hospital, que é onde tem a imagem de Nossa Senhora, e enviar energia positiva para Claudinha, para Sara, para Bianca, para todas as pessoas, para Catinha, para Thaís, todas as pessoas que fizeram falta hoje. Mas nós cumprimos o nosso tempo e foi muito maravilhoso. Vamos passar esses 15 dias pensando nessa previdência espiritual de Dr. Rodolfo e agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer muito o Henrique, a Luciana e convidá-los novamente a nos ouvir no podcast, no Spotify, tá? Um beijo para cada um de vocês. Queria só falar 30 segundos, Diga! que a energia continua firme com você, viu, doutora Clarissa? Parabéns. Você continua semeando abundância. Oh, Semeia, plante obrigada. essa bondade, fortaleça, deixe o seu coração plantado por onde você passar. Deus te abençoe sempre, te Obrigada. proteja e te ampare. Obrigada. Beijo.